graças, Senhor. Te damos graças, Pai, porque nós temos visto a bondade e a fidelidade do Senhor em tudo. Temos sido surpreendidos por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Temos sido moldados pela Tua palavra. Temos sido desafiados por ela também. Porque entendemos, Senhor, que o patamar onde o Senhor quer nos levar a viver é muito mais alto. Te damos graças, Pai, por essa palavra que tem transformado a nossa vida. Tem dado frutos na nossa vida. Nós não nos conformamos, Pai, com a mentalidade desse mundo, onde é regida pela perda e pela derrota. Nós somos regidos pela mentalidade do reino, que é de glória em glória, vitória em vitória. Aleluia! Nós nos gloriamos, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso caminho. E nós queremos receber tudo, Senhor. Queremos, Senhor, honrar e considerar tudo que o Senhor tem a nos dar. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Obrigado, Pai, por nos dar uma novidade de vida todos os dias. Eu te oro, Pai, para que a palavra que sai da minha boca hoje seja aquilo que o Senhor compartilhou comigo, que eu possa ter a sensibilidade de compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem despertado em meu coração. E eu oro para que o coração dos meus irmãos, Pai, seja um terra fértil. Eles possam receber essa palavra com mansidão e possam utilizar ela, Senhor, para que ela produza fruto em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria pedir água aqui, então, pessoal, primeiro eu quero cumprimentar a Marcela e a Amanda. Amém. São meus conterrâneos, se eu não estou enganado. Gaúchos também. Então, ou seja, aí a gauchada já chegou com força. Com o Timóteo e o Teodoro, bem-vindos. Que são espanhóis. Que são espanhóis. Isso, conterrâneos da Samuel. Ela é irmã do líder de jovens do Verbo da Vida em Porto Alegre. Então, eles são da casa, viu? Recebam eles bem. Bem-vindos, viu? Sintam em casa mesmo. Amém. Abra comigo lá no livro de Neemias. Vamos estudar um pouquinho a respeito da história desse homem. Eu acredito que tem algumas coisas aqui que a gente pode saltar hoje para aprender um pouco com a vida dele. Eu quero dividir aqui em 2 períodos aqui quando a gente vai falar da vida dele. Ora Deus que eu fale dos 2, senão vai virar parte 1, parte 2, porque é muita coisa para edificar a nossa vida. Um contexto abrangente sobre Neemias naquela época. Neemias ele era um escravo, embora não disse que era escravo de destaque. Ele estava pertinho do rei, ele servia o vinho do rei, ou seja, era uma pessoa que estava sempre próxima, que ouvia do rei. Era aquele que bebia o vinho antes que o rei bebesse, para que se tivesse envenenado, quem morria era ele. Ou seja, era um cargo alto, alta patente, mas também um cargo de alto risco. Então ele servia, apesar de ser um escravo, apesar de estar retido naquele reino, o reino persa, que compreendia aquela região naquela época. Jerusalém era uma província desse reino. A esse tempo o povo de Israel já não era mais cativo, da Babilônia, eles já tinham voltado para a cidade de Jerusalém, ou seja, quando a Babilônia veio, destruiu Jerusalém, levou cativo o povo e ficaram presos. Chegou no tempo do livro de Daniel, se vocês lembram, esse povo, naquela época, eles voltaram do cativeiro na Babilônia, voltaram para Jerusalém, voltaram para a terra onde o Senhor deu a eles. Mas só que quando eles voltaram, a cidade, que outrora era pungente, grandiosa, desde o reinado de Davi, altos e baixos, mas ainda assim uma cidade, um reino individual, agora estava destruída. A cidade, os muros quebrados, queimados, e o povo voltou para essas ruínas. Ou seja, eles estavam de volta, não eram mais escravos, mas sim agora uma província do reino persa, no entanto, estavam com uma cidade destruída. Neemias, nessa época, ele estava na cidade de Suzã. Suzã, hoje, fica no Irã, e é 1.600 quilômetros de Jerusalém. É muito longe. Então ele estava lá, serviu o rei. O irmão dele fez algumas viagens por Jerusalém, voltou, e ele foi lá e perguntou para o irmão dele como é que estão as coisas por lá.
Neemias, ele não nasceu, não cresceu, não viveu em Jerusalém. O cativeiro durou 70 anos e ele não era tão velho assim. E, então, ou seja, ainda assim, ele cresceu numa terra onde não é a terra dos pais dele, mas ele tinha interesse em saber como a cidade estava. Isso faz um princípio muito importante para a gente, que a gente vai ver logo à frente. Aqui nós temos, então, no capítulo 1 ao 7 de Neemias, fala muito a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. E do meio do 7 até o 13, fala a respeito da reforma que foi feita nas questões espirituais de Jerusalém. Do templo que ele trabalhou junto com Esdras, para a reforma, para edificar, colocar as coisas no lugar, corrigir alguma coisa de impostos e a mentalidade do povo em relação às escrituras. Ou seja, Neemias foi um líder de muita importância no Velho Testamento, no povo de Israel nesse tempo. Mas nessa época ele era um escravo servindo ao rei com um nome muito fixe, que é Artaxerxes. Se eu tiver um cachorro, eu vou colocar o nome do cachorro de Artaxerxes. E se você colocar, você copiou de mim. Que é um nome muito giro. Artaxerxes. Aí então lá no capítulo 1, do versículo 1 e 2, vamos ler lá comigo. Neemias. Vem cá. Artaxerxes. Neemias. Coloquei na minha Bíblia, não estava nada. Neemias no capítulo 1, no versículo 1 e 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Interessante que ele tinha interesse em saber como estavam as coisas do Senhor. Veja bem, ele tinha uma vida confortável, apesar de ser um escravo. Pelo fato do livro não citar esposa e filhos em nenhum momento, e ele servia ao rei, e aqui no texto fala que a esposa do rei estava junto a ele, é bem possível que Neemias ele ocupava o posto lá como eunuco. Possivelmente, não é um fato, mas um homem sem esposa, porque ele também convivia e tinha intimidade com o rei e sua esposa. Então, ou seja, ele era um homem que estava lá, vivia a sua vida, tinha seu prestígio. O que interessa saber o que está acontecendo a 1.600 quilômetros de distância, num lugar onde eu nunca vivi, não construí minha vida, não tenho nada lá. Inclusive os meus irmãos foram lá visitar e moram aqui. Não tem nada a ver comigo. Neemias, eles queriam saber como o povo de Deus estava e como o Senhor estava. Ele nos traz aqui já um princípio que nós precisamos ter no nosso coração, saber se o reino de Deus vai bem. O que eu posso fazer para que o reino de Deus vá bem? O que eu posso fazer para servir o Senhor? Amém. Sempre se perguntando de que forma eu posso ser mais útil para o reino do Senhor. Não só aquele que recebe, não só aquele que conta as histórias, mas sim aquele que doa, aquele que faz a sua parte. Aqui então no versículo 4, a gente vê uma imediata reação dele a respeito das notícias ruins que ele recebeu. No versículo 4, sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. A reação dele, quando ele recebeu uma notícia que irmãos dele estavam a padecer, foi de íntima compaixão e empatia. Ele não só lamentou e chorou, ele fez isso, mas ele imediatamente começou a levantar uma oração de intercessão por aquele povo. Não é porque você tem problemas que você não vai poder ser um agente solucionador de problemas na vida de outros. Amém! Porque às vezes as pessoas se concentram no meu problema, na minha dificuldade. Senhor, eu sei que ele precisa, mas eu também preciso.
resolve o meu lado aqui. Ele, apesar de não estar no lugar onde ele gostaria, acredito que ele gostaria de viver coisas mais altas, ele tinha preocupação em saber e interceder por um povo que estava tão longe e não tinha nada a ver com ele, povo que ele não conhecia. E interessante que ele faz uma oração consciente de que aquele povo era um povo que tinha se afastado do Senhor. A gente vê na oração dele, o povo se afastou, o povo pecou, o povo desobedeceu. Mas, Senhor, Tu és bom. Amém. Tu és bom. Tu és aquele cheio de benignidade, de misericórdia. E eu sei que o Senhor, não importa a maneira como esse povo está, Tu tem uma aliança com eles. E eu sei que o Senhor não vai nos abandonar. Amém. Ele orou, ele se colocou, mas só que Neemias, ele fez algo ainda mais. Ele que teve uma atitude de disposição em fazer alguma coisa. Ele orou, ok, eu orei, mas eu quero fazer mais. Ele começa a orar ao Senhor de que forma ele vai poder se envolver nisso. Às vezes a gente, por imaturidade, quer ajudar, quer fazer alguma coisa, mas mete os pés pelas mãos. Isso não é saudável. Neemias colocou o Senhor em primeiro lugar. Amém. Senhor, o que Tu queres que eu faça? De que forma eu posso fazer isso? Ele entregou, ele fez uma oração de intercessão para aquele povo. Ele fez uma oração de consagração ao Senhor. E logo na sequência ele mesmo uma oração de súplica, no sentido de ele começa a pedir orientação de Deus de como ele vai fazer as coisas. Eu entendo que aqui, no versículo 6 em diante, vamos ver aqui. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, um homem intenso, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem as ordenanças de Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá juntei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. No versículo 11, eu consigo perceber pelo texto que ele começa a orar ao Senhor, colocando a intercessão, o povo, a situação onde estava, colocando perante o Senhor: Senhor, Tu sabe isso, sabe aquilo, eles erraram mesmo, mas o Senhor tem uma aliança, eu sei que o Senhor pode resgatar, Senhor, aquele povo. E eu percebo que no versículo 11 ele já teve uma resposta. A gente não vê Deus falando como outros textos, numa voz audível, como ele falou com Noé, como ele falou com Moisés. Mas a gente percebe que pelo testemunho interior, apesar de naquela época ser uma coisa desafiadora, porque não era nascido de novo, ele percebeu uma resposta de Deus. E ele fala: que eu tenha, Senhor, perante este homem, favor. Ele entendeu que ele precisava ir até lá, mas ele não podia simplesmente fugir do palácio, porque Neemias era um homem de caráter. Ele tinha responsabilidades, ele tinha compromissos com o rei, e ele não ia simplesmente ir de qualquer jeito. Ele percebeu: eu vou falar com ele, Senhor, me dá favor perante ele. E ele pega e ele fala: eu era copeiro do rei, ou seja, ele tinha a oportunidade de falar. Ele tinha um momento onde ele poderia falar quando fosse a hora certa. Mas ainda assim ele não poderia escolher a hora. Ele tinha que esperar o momento certo. E ele pediu ao Senhor essa janela. Muitas vezes nós, na nossa vida, a gente fica perguntando como que vai vir a solução para isso ou para aquilo. Ou como eu vou sair dessa. Ore ao Senhor e Ele vai te dar a brecha certa. Certeira. Muitas vezes
você mesmo vai perceber pelo Espírito como proceder. Outras vezes Deus vai levantar alguém que vai ser agente abençoador na sua vida para que aquilo aconteça. Mas de uma forma ou de outra, Deus ele vai te dar saída. Aleluia. Então aqui no capítulo 2, só ver aqui, para eu seguir direitinho. Aleluia. Aleluia. No versículo 1, sucedeu, pois, no mês de Nisan, do 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Às vezes, eu diria quase sempre, o favor de pessoas vai depender do depósito que você tem com elas. Verdade. Você vai precisar, ter aprendido isso com a Marina. Você precisa gerar algo. Ele era um homem que servia com alegria, Amém. com fidelidade, disciplina. Amém. Ele era um homem que na frente do rei ele estava sempre disposto. Senhor, o que eu posso fazer? Amém. O que eu posso fazer? Eu falei isso esses dias. A atitude que você tem perante as coisas, você precisa ter essa mesma atitude como você tem ao Senhor o tempo inteiro. Amém. Amém. Se você faz algo, faz como se estivesse fazendo ao Senhor. E Neemias ele servia ao rei. Aqui está o Senhor. Mas naquele dia uma atitude que o rei nunca tinha visto. Esse não é o Neemias que eu conheço. Algo está a se passar com ele. A gente tem aqui no texto diz que a esposa estava ao lado. Podemos subentender que a mulher é um pouco mais detalhista com essa questão, pode ter dado uma cotovelada no rei. Neemias não está bem não. Mas o rei que falou para ele, não está bem não? O que se passa? Fala comigo. O rei interessado em saber como o copeiro vai. Esse copeiro realmente fazia uma coisa diferente. Ele se destacava. Amém. Ele era um homem que servia com paixão. E no versículo 2, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Porque o rei perguntou como é que você está. Mas só que aquele rei, naquele momento, uma palavra podia dar uma sentença de morte para ele, apesar de ele estar próximo. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ele temeu, porque assim, chegou a hora, a oportunidade que eu pedi para Deus chegou. Então, Senhor, que eu possa colocar isso de uma maneira que o Senhor aprecie que eu tenha favor diante desse homem. A oportunidade chegou. Mas só que aí o rei falou assim, no versículo 2. No versículo 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assoladas e tendo sido consumida pelas suas portas a fogo. Olha só, ele não chegou e disse, a cidade do rei Davi, poderosa, pujante, hoje está nas ruínas. Aquela cidade onde devastava as regiões, onde um povo forte. Não, ele não teve essa atitude. Ele, quando alguém precisa de algo, precisa vir com humildade. Você não pisa naquele que você está aguardando uma oportunidade. Ou seja, aquele homem era sobre ele. Aquele homem era chefe dele. E ele sabia que a posição onde ele tinha, ele precisaria chegar com humildade e com sabedoria. E ele fala assim, no versículo 4, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quando o rei falou, que me pedes? Ele não pensou assim, agora eu vou chegar aqui e vou dar tudo para ele. Ele, a primeira coisa assim, orou ao Senhor. Senhor, me guia para falar o que eu tenho que fazer, falar na forma que eu tenho que falar. Amém. Porque o Senhor já me deu um testemunho aqui. Eu tenho certeza que essa obra é de Deus. Eu sei que o Senhor está me chamando para ir para aquele lugar. Mas eu quero ir para lá do jeito certo. Deixando as portas abertas. Deixando um bom testemunho, uma boa reputação. E ele orou ao Senhor para que ele fizesse isso da melhor forma. Muitas vezes a gente mete em apuros. Eu tenho 30 anos, já vivi uma adolescência, um jovem adulto. Já paguei por ter falado do jeito que não deveria. Por não ter sido sábio com as minhas palavras.
precisamos pensar duas vezes e colocar o Senhor como um filtro na nossa boca antes de falarmos qualquer coisa. É verdade. E ele colocou, ele orou ao Senhor. No versículo, qual está agora? 4. O 4. Vamos para o 5. E disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, ele aqui já apelou pela sua reputação. Se o teu servo te agrada, ou seja, ele tinha moral, ele tinha um histórico. Muitas vezes a sua bênção daqui 5 anos depende daquilo que você tem semeado hoje. Verdade. Nossa. Que histórico que você tem gerado onde você está? As pessoas que você serve. Ele fala: se é do teu agrado, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais. Ele colocou as palavras carregadas com sentimento. O Senhor guiou ele a falar dessa forma. Ele assim, não é por causa da cidade grandiosa, não é por causa das riquezas, não é por causa do orgulho, é onde os meus pais, é onde o meu coração está. E ele falou: a cidade onde foi do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará essa viagem? E quando voltarás? Aquele rei já estava a considerar liberar aquele homem, mas ele era importante. Ele disse assim: olha, eu vou abençoar a tua vida, vai e fica na bênção. Não, vai, faça, mas eu quero você de volta, porque você aqui é importante. Ele é um rei, gente, do império. Um copeiro, manda embora. Quer abençoar ele, quer fazer algo por ele, manda embora, não precisa voltar mais. Ele queria aquele copeiro de volta. Tamanha era a qualidade e o histórico que Neemias tinha com aquele rei, gente. Um rei que não era um rei temente ao Senhor. Então, ele disse assim: quanto tempo voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ele foi lá, e a gente entende pela história que ele voltou a servir aquele homem. Mas ele foi, então, comissionado. Só que ele não podia ir, simplesmente sair dali e ir. Agora ele precisa o passo 2. Já que o rei me deu essa liberdade, eu vou agora ousar um pouco mais. Então, rei, se o rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da lei do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a ajudar. Dá o visto. Eu preciso do green card aqui, porque ele ia passar por muitas províncias. Ou seja, o Neemias já começou a mostrar aqui a característica de administrador que ele tinha, de líder, porque ele não via só a necessidade do momento, ele já estava prevendo as necessidades do futuro, e ele já começou a planejar a sua trajetória. O que me leva a crer que daquela oração que ele fez até a hora que ele falou com o rei, deve ter se passado um tempo. Porque, além disso, o rei falou assim: realmente, eu estou te enviando para lá, eu preciso te dar uma carta que você possa passar livre isso aí e ninguém te parar, né? E aí ele: não pode deixar, eu vou fazer essa carta. Ao rei que se parece bem, no versículo 8, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a qual em que eu houver de entrar, e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha só que interessante, isso aqui tem muita riqueza, gente. Ele falou: já que você vai me enviar, me dá a carta. Já aproveita, se for da guarda do rei, já faça uma carta para o cara que cuida da floresta, me dá madeira para eu levar. Porque ele já sabia que ele ia precisar disso. Eu vou lá tem muita pedra, muita rocha, realmente é uma coisa que a gente pode usar argamassa fazer, mas madeira para as vigas, para os portões não tem. A Nani, eu já fui lá na Nani, já investiguei com ele, precisa disso, disso, disso. Jesus ele fala: quem constrói algo sem já pensar em finalizar aquilo? Nós aqui estamos nesse processo, estamos querendo para quê? Nosso prédio. Nós já estamos a gente não fala tudo aqui tintim por tintim, mas a nossa diretoria está a pensar: que valores nós vamos pagar?
Qual tamanho vai ter? Quantas salas precisamos? Vamos fazer o quê? Como vamos cuidar disso? Como vamos tratar daquilo? E a documentação que precisa? Estamos a fazer isso. Porque se a gente só sair daqui e alugar um prédio, que planejamento é esse? Se Deus der uma visão para você e você não planeja ela, isso não vai passar de um sonho, uma vontade, uma lista de desejos. Se Deus te deu algo, uma visão para fazer algo, então comece a trabalhar de acordo com aquilo. Amém. Comece a colocar aquilo na sua rota, no seu trilho. É como eu falo, estudando na escola de missões, um rapaz cheio de vontade, cheio de vontade de servir ao Senhor, ou uma rapariga com vontade de servir ao Senhor, vou para a África, ou vou para a Austrália, e está fiel, está estudando, vou para a Austrália, vou pregar a palavra do Senhor na Austrália. Mas aí começa um namoro com outro missionário também cheio de Deus, mas que tem um chamado para ir para o Chile. Como aquilo que Deus te deu como objetivo de vida, você está considerando isso nas decisões que você tem tomado? Se você não está, você não está seguindo. Você está sendo guiado por suas emoções. Então, Neemias ele já começou a trabalhar conectado com a visão que Deus deu para ele. Ele pensava nisso, vou precisar disso, daquilo. Então, quando der a oportunidade, eu vou ser guiado, eu vou falar para o rei exatamente aquilo que eu preciso. E a mão do Senhor estava com ele. E no final do versículo, ele não disse assim, então o rei, segundo a minha oratória, me deu. Porque a mão do meu Deus era comigo. A mão do meu Deus era comigo. Aleluia. Se Deus te deu uma vitória, te deu um destaque, te deu algo, você foi promovido, você teve uma oportunidade, você recebeu uma oferta, honre ao Senhor primeiro. Amém. A boa mão do Senhor estava comigo. Aleluia. Ele tinha um bom histórico? Ele servia com alegria? Mas ele entendia que era porque a mão do Senhor estava com ele, que ele tinha favor. Amém. Isso ensina muito pra gente a respeito da humildade, porque no momento que você bate o peito e diz assim, eu que fiz. Aí você já começou mal. Neemias, ele realmente, ele tem aqui, nós percebemos, uma unção carregando a vida dele para a questão da liderança, administração, solução de problemas. A gente já vê saltar isso. É um homem que o Senhor ele vai capacitar você naquilo que Ele colocou você para fazer. Amém. Mas, Senhor, isso que o Senhor está colocando no meu coração é muito, eu não tenho essa qualificação. Mas a sabedoria e a graça do Senhor vai assistir você em todo o processo. Amém. Meus amigos, muitas coisas que a gente passa na nossa vida, a gente olha, meu Deus do céu, eu não tenho condições disso não. Mas você vai passando por isso, vai crescendo no Senhor e você vê uma graça acompanhando. Nossa, isso aqui para mim era algo absurdo, mas eu vejo uma facilidade, uma desenvoltura para conseguir fazer isso. O Senhor vai dar a você as suas ferramentas, a você as ferramentas que você precisa para cumprir o plano de Deus na sua vida e cumprir os sonhos que você tem. Porque Deus está envolvido com a sua vontade também. Amém. Muitas vezes a gente acaba por erro, cometendo erro no nosso discurso, dizendo, eu quero fazer a vontade de Deus, mas Deus ele também está interessado em saber o que você quer. Qual o desejo do teu coração? Parece impossível, mas Ele vai te dar a habilidade, a capacidade para fazer isso também. Amém? Então, no versículo 9, então eu fui aos governantes da lei do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha me enviado comigo capitães do exército e cavalheiros. Que favor que esse homem teve. Ele, além de levar muita madeira, ele veio uma comitiva real para acompanhar ele. Aleluia! Tudo isso, então, com certeza agora a partir daí é só festa, é só alegria. Não é? Tem a carta do rei, tem o passaporte, né? Já pode passar, tá com uma comitiva agora, meu amigo, é só chegar lá, botar os tijolos e tá feito. Se Deus te deu algo, quanto maior for o sonho que você tiver, com muita sabedoria entenda isso, maior vai ser a proporção que você vai ter.
Mike Murdock, ele fala assim que os amigos, eles... Como é que é? Eu até anotei aqui que ele fala. Aleluia. Os amigos nos fazem bem, mas os inimigos nos promovem. Porque sempre vai ter alguém que não vai querer ver o seu sucesso. Eu vi uma outra coisa essa semana, agora eu não lembro onde foi. No Instagram, talvez. Que fala assim, é algo mais ou menos assim, que geralmente o apoio vem daqueles que estão de fora, daqueles que não conhecem você. Olham a sua história e dizem, rapaz, que homem de sucesso, o que você fez que eu quero fazer igual? E geralmente no próprio meio, da onde você vê, as pessoas já não têm esse mesmo ímpeto. Já ficam... Eu não acredito que aquela pessoa que está no mesmo lugar que eu está fazendo isso e é algum lugar onde eu nunca vou chegar. Isso não é uma regra. A gente vê Jesus, ele faz esse lamento. Nossa, da onde eu vim não tem nenhum apoio. O que Neemias ele não ligava era, se Deus falou para mim, eu não vou gastar meu tempo, meus ouvidos para esse tipo de pessoa. Porque logo em seguida, no capítulo 2, no versículo 10, já fala assim, e ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ele já ficou sabendo que tinha gente indignada que alguém estava sendo levantado para ajudar os filhos de Israel. Esses homens, eles eram pessoas importantes das redondezas de Jerusalém. E era do agrado deles que eles continuassem a ver a cidade daquela maneira. E eles já demonstravam um extremo desconforto com a chegada de Neemias. Mas Neemias, ele chegou na cidade e ele, lá no... Só um instante... Ele chegou, a gente vê no contexto, eu não vou ler para a gente ganhar um tempo aqui, no capítulo 2 e seguinte, no 3, ele chega na cidade e ele primeiro faz uma vistoria nos muros de toda a cidade. Ele vê como está tudo, ele vê como o povo passa, ele vê como as coisas estão a acontecer, e ele encontra alguns amigos que estão lá, mas ele não fala nada para ninguém. Seja sábio em expor o que Deus deu no seu coração para fazer. Há pessoas e pessoas. Há pessoas do seu íntimo, tem essas pessoas. Por favor, tem essas pessoas. Aquele que você sabe que são pessoas que fazem votos para o seu sucesso. Tenha perto e comente com elas. Olha, eu estou um desejo no meu coração de abrir um negócio nessa área. A pessoa que está com você para te apoiar vai dizer assim, rapaz, que bênção. Como é que é o negócio? Para você ter uma opinião dela. Vai que ela saiba coisas que você não sabe sobre esse mercado. Você não vai chegar e vai colocar no Facebook. Bora, partiu abrir uma startup. Aí você vai, prepare-se que você vai ouvir, né? Hashtag faliu em 2 anos. Você não pode ser. Você precisa guardar o seu coração. Fale com aqueles que fazem votos para o seu sucesso. Não coloque para todo mundo. Sabe por quê? Porque nem sempre Deus coloca o plano inteiro na sua mente. O plano inteiro perante você. Ele vai dando as etapas passo a passo. E se você pegar o primeiro passo e você for fiel, você vai ver a clareza chegando, não é? Mas se você pegar o primeiro passo e já querer entender todo o plano de Deus, você vai colocar ali tijolinhos que são da sua cabeça. Não, Deus provavelmente vai fazer isso, provavelmente vai fazer aquilo. Mas às vezes aquilo ali é só um meio para o fim. Seja fiel ao Senhor nos passos que estão sendo dados a você. Espere até você ter convicção da próxima etapa. Aleluia? Amém? Então aqui a gente já vê uma resistência daquelas pessoas que estão lá. Ele depois de um tempo, ele chega e ele olha a maneira como ele chega no povo. Ele assim, olha como está destruído os muros. Olha como essa cidade que outrora era tão majestosa, hoje está em ruínas. Bora levantar isso aí, bora fazer. E o povo pegou junto com ele.
A maneira como você chega num ambiente que não é um ambiente que você domina, vai determinar toda a sua trajetória lá. Se você chega num lugar onde ele foi levantado por Artaxerxes como o governador da província. Isso a gente vê no contexto bíblico. Agora ele saiu de copeiro, ele foi, não, você vai lá e você vai ser governador, porque agora você precisa também de autoridade para chegar lá e construir os negócios. Então ele chega lá como governador, mas ele não chega por cima, ele chega trazendo o povo para junto dele. Simbora, está tudo quebrado e o povo pegou junto com ele. Mas vocês lembram que no versículo 2, quando ele começa a ouvir a história, a cidade não estava em miséria, não estava passando por necessidade, o templo estava abandonado. Se a cidade estava em miséria, as pessoas não ofertavam ao templo, os levitas que viviam do templo certamente saíram do templo, não tinham que trabalhar, tinham que voltar para suas casas, tinham que sustentar suas famílias. E ele estava naquela situação, e ele chega naquela situação, e ele fala para o pessoal: olha pessoal, eu sei que está difícil aí, mas bora construir um muro. Ele envolveu aquele povo de uma maneira que ele plantou naquele povo a visão que ele tinha. Amém. Essa cidade vai ser aquela mesma cidade de antes. O templo é novo, os muros serão novos, e o nosso Deus não vai ser envergonhado. Aleluia! Você precisa, agora a gente tem, nem todo mundo vai estar à frente de uma cidade como Neemias estava, mas a gente está sempre à frente de alguma coisa. Os homens à frente do seu lar, na escola, na universidade, no nosso trabalho. A gente precisa implementar a visão do reino naquilo que a gente está se envolvendo. Atrair as pessoas verem além como você tem visto, da maneira correta, trazendo essa visão. E aqui no versículo, vou seguir aqui a sequência, no versículo 1, vamos ir a partir do 6, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. A gente ouve aqui os cidadãos aqui de novo. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos amigos, que eu tinha edificado o muro, assim, aqui ele já tinha iniciado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-lhe: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém eles intentavam fazer mal para mim. Nos capítulos no 4 e no 5, houve rumores dos povos vizinhos que eles iam atacar a cidade enquanto o povo estava reconstruindo o muro. Neemias soube disso, ele armou o povo, ele fez vigílias em todos os trechos, e ele armou um sistema que, quando um tivesse uma batalha em algum ponto, eles chamassem o restante e eles pudessem se unir e repelir aquele povo. E todos aqueles que trabalhavam, numa mão tinham uma enxada ou um martelo e na outra tinha uma espada. Eu não sei, o Francisco não está aqui, né? Que ele é um especialista em construção civil. Eu acredito que é difícil pegar a massa, jogar aqui e na outra mão uma espada, assim. Eu fico imaginando essa situação quando eu li esse texto. Acho que ano passado eu estava lendo Neemias e assim, rapaz, que loucura, o cara está aqui carregando um tijolo e aí a espada aqui, né? Aí dá um barulho lá e ele solta tudo e já. Assim, que trabalho estressante. Aquele povo estava tão envolvido naquilo que Deus tinha envolvido eles a fazer, que não importava a circunstância, não iriam parar eles de fazer o que eles foram chamados para fazer. Meus amigos, muitas vezes a gente vai estar no meio da jornada e a gente vai precisar estar como esses homens, fazendo o que Deus mandou para fazer, mas atentos. Porque desafios vêm, tribulação vem, problemas vêm, mas deixa eu falar para você, isso não vai parar você.
Porque a oposição, ela pode se levantar, porque o diabo, ele não está dormindo. E eu gostei muito do que o Codeva falou semana passada, que a gente vai ter uma surpresa tão grande com Satanás quando a gente vê, assim, esse filho aí, é esse aí, que era o que seduzia as nações, é um coitado, gente. Temos que ver ele como ele é. Não subestimar. Não estamos aqui a brincar. Mas entender quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. Aleluia. E aquele povo envolvido naquilo. No versículo 2, Sanbalate dizendo... versículo 3. Desculpa. Versículo 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. E da mesma forma lhes respondi. Então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta em suas mãos. Eles mandaram uma mensagem dizendo para ele: vem para cá falar com a gente, para a gente resolver isso aí, vamos parar de brincar. Quando você está focado em algo, a oposição ou pessoas querem seu mal, não quero focar em pessoas, mas as áreas do espiritual mesmo, o diabo vai querer distrair você. Vem para cá. Não precisa brigar não, vamos resolver isso aqui de uma forma melhor. E você precisando manter o foco naquilo que Deus chamou você para fazer. E a insistência, vem uma, vem duas, vem três. Não é porque você sobrefugiu Satanás uma vez que ele não vai voltar. Verdade. Lembra em Lucas 4, quando Jesus foi tentado no deserto, e a palavra fala aqui, e partindo dali, ele ficou por um tempo longe. Jesus não foi tentado só no deserto. Verdade. Ele venceu, Satanás foi vencido desde o início, mas ele, naquele momento ali, Satanás fugiu dele, é o que a palavra diz, resistia ao diabo e ele fugirá de vós, mas ele vai ficar esperando um momento oportuno para... E sabe que muitas vezes as pessoas elas estão fazendo algo que Deus chamou para fazer, uma convicção interior, já teve experiências da bondade do Senhor nessa área, mas encontram resistência e pensam: eu não acho que é de Deus, porque ele dá muita resistência. Verdade. Meu amigo, se Deus falou contigo, Deus já te deu essa palavra e você está convicto dela, não importa se tendo resistência ou não tendo resistência, Deus ele vai abrir caminho. Amém. E aqui convidaram uma vez, convidaram duas. Eita, eu acho que essa porta está abrindo para eu ir. Foi o que Deus falou? Não foi. Era a convicção que ele tinha? Não era. Então, o que a gente vê aqui no versículo 5? E Sanbalate mais uma vez enviou seu servo com uma carta aberta. Ou seja, acho que Sanbalate estava pensando, ele não está lendo as cartas. Não é possível, eu estou chamando o homem para a gente conversar, para a gente resolver isso. Mas ele já sabia, querem fazer mal para mim. Porque me tirando daqui do foco do trabalho, eu vou me distrair, eu vou lá conversar. E provavelmente vai acontecer, eles vão tentar me matar lá. Eu não vou. E ele mandou uma carta aberta, ou seja, um servo de confiança de Sanbalate chegou assim, leu a carta. Sanbalate leu a carta. Para ter certeza que eu vou me ouvir. Não, agora ele não viu que eu estou chamando ele. E o que a gente vê aqui? Que ele responde, não vou, assim, e na qual estava escrito, olha só, entre os gentios se ouviu, olha só, gente, como as coisas se levantam de uma forma psicológica aqui. Entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu, os judeus, inventais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Aquela carta dizia assim, que Sanbalate e os outros disseram assim: olha, estão falando por aí que tu quer construir um muro para dizer que tu é rei e se rebelar. Vem para cá que a gente vai ajudar você a resolver isso aí, rapaz. Como é que é o nome disso? Hoje em dia, como é que se chama isso? 7-1. Tem um nome para isso hoje. Fake news, gente. Fake news. Levantaram fake news para desmoralizar Neemias. Estão falando por aí que você quer ser rei. Só que Neemias não entendia aqui. Não é porque estão falando isso ou aquilo que vai mudar o meu propósito que Deus colocou para mim. Pessoas podem se levantar para fazer calúnia contra a sua vida. Mas as pessoas que precisam saber o que você está fazendo é o Senhor.
Amém. Se eles sabem, se com Deus eu estou bem, não vai ser fake news nenhuma que vai me tirar do propósito. Se ele parasse para rebater cada uma das vezes que falasse mal dele, ele era governador. Hoje não importa o quão bom seja um chefe de estado, um chefe de qualquer área, você vai ver falando mal dele. Geralmente a oposição tem todas as informações esclarecidas. Olha, a gente sabe todos os dados, os números, olha só como ele é uma pessoa do mal. Nós precisamos direto na fonte. Senhor, eu estou fazendo certo? Está tudo bem? Coloca perante o Senhor. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Se você tiver essa resposta, essa convicção, segue em frente. Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és bom e o diabo não presta. Amém? Aleluia. No versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Eles diziam, olha, eles já falavam desde o início, né? Esse povo aí, esse povo miserável, quer construir um muro, vai vir uma raposa aí em cima, vai dar uma balançada de pato, esse muro aí vai cair. Vamos começar esse muro e não vamos terminar. Vamos começar e não vamos terminar. Vocês estão entrando nisso aí, mas eles não têm condições de fazer isso. Olha lá o povo está tudo com fome, ninguém vai aguentar, vai morrer metade fazendo isso aí. Mas ele sabia que Deus chamou ele para fazer aquilo, ele não ia deixar isso desviar ele. Não gaste tempo com pessoas que só querem desmoralizar você e aquilo que você tem feito. Sabe por quê? Vamos aqui no versículo 3. No versículo 3 diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amigo, não importa o tamanho que isso tem nos olhos naturais. Se Deus chamou você para fazer, é uma grande obra. Amém. É uma grande obra. Eu estou ocupado demais para dar atenção para o que Satanás está dizendo. A obra que Deus me chamou para fazer é grande. Aquilo que Deus colocou no meu coração é grande. Aleluia. Você está querendo para um carro 1.0, está querendo para uma moto, mas só que o outro chega e está com um carro 5.3 e uma moto, sei lá o que, não conheço, uma Hilux, sei lá. Sim, rapaz, você está querendo para essa moto, isso é nada. Deus me disse que eu vou ter, e isso é grande. Porque cada um, dentro da sua realidade, vai prosperar inimaginavelmente, dentro daquilo que você, no caminho que você está trilhando, naquilo que você tem condições. A vitória de alguém que mora na Angola, financeiramente, comparado com o inglês, dá para comparar? Não dá. Mas só que aquele homem está prosperando em Deus, prosperando nas suas coisas. Ele comprou um carro de 5 anos atrás, mas é o carro mais novo que tem no bairro dele. Aquele homem é próspero. Amém. Aleluia. Não meça a sua prosperidade na regra da vida de outros. Compare você com você mesmo. Você vai ver que nos últimos 5 anos, como Deus tem te abençoado. Nos últimos 10. Faça uma prospecção de como você vai estar daqui 5 anos. Eu garanto que você não consegue. Você pode ter uma ideia, mas se você for fiel, fiel ao Senhor, aquilo que Ele te falou, não aquilo que homens falaram, mas o que Deus te falou, você vai ver o resultado. No versículo, aqui a gente pode ver, tem que voltar aqui na outra página, ainda no mesmo capítulo. Aleluia. No versículo 9, no final, quando ele teve essa pressão toda, ele fala assim: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É quando estava mais duro, quando estava mais difícil, ele falou: Senhor, me fortaleça, porque eu não vou parar. Amém. Aleluia. Não se deixe parar, se frear, se ludibriar. Você vê que aqueles homens tinham várias atitudes. Eles primeiro chamaram ele para perto. Primeiro mesmo, tentaram atacar ele com insultos.
não vai conseguir, não vai dar certo, isso aí é uma porcaria. Desculpa, isso aí não vai dar em nada. Depois eles falaram, chega junto, a gente vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Acho que a gente pode resolver. Depois eles falaram com mentiras. Rapaz, se estão falando aí que você quer fazer negócio, deixa a gente te dar um apoio. Nada disso tirava ele do foco no qual Deus colocou que ele para fazer. Amém. Aleluia. Foco. Mantenha o seu foco nas coisas do Senhor. Amém. Aleluia. Aí a gente vê aqui na sequência. Olha só que interessante. No versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eluim, em 52 dias. Glória a Deus. Apesar de todos esses desafios que ele passou, ele construiu com o povo. O pessoal trabalhava uma metade da força, né? Que era uma mão. Uma mão fazendo, carregando as coisas, outra mão com uma espada. Um grupo parava com certeza, porque a palavra fala que nos partes mais baixas ele colocava uma comitiva de homens armados esperando um possível ataque. Ou seja, um povo se reduzia em trabalho e ainda assim ele construiu 52 dias. Para vocês terem noção, o Império Otomano reconstruiu esse muro séculos depois. Eles construíram em 3 anos. Neemias, com o povo que estava passando por necessidade, o povo que estava com lutas, eles estavam sem identidade como nação, construíram um muro em 52 dias. A gente está pensando em muro, 2 metros de altura, uma carreira de tijolo. Um muro que circula Jerusalém, ele tem 8 metros de largura, assim. Passa 2 carros hoje em cima. O muro tem 12 metros de altura. Gente, 12 metros de altura. Sabe qual é a extensão? 1 quilômetro, 1000 quilômetros quadrados. 1000 quilômetros. 52 dias. Eles não construíram do zero, foram reparos e edificações nas partes destruídas. Mas ainda assim uma obra grandiosa. Porque no versículo 16, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós, temeram e abateram-se, aleluia, muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia. Lá no final, você vai olhar para tudo concluído, vai ver o trabalho que deu, e apesar de todas as intempéries, todos vão dizer, até aqueles que caluniavam você vão dizer, rapaz, Deus estava com esse homem, Deus estava com essa mulher, ele não fez a própria cabeça. Aleluia. A fidelidade naquilo que você fizer ao Senhor trará não somente a honra daqueles que creram contigo, mas até daqueles que tentaram ver a sua destruição. Amém. Aleluia. Que sejamos aqueles que não se desviam, que não se distraem, que não se ludibriam com as coisas no meio do caminho, mas que mantenham o nosso foco e façamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que não vai ser homem, não vai ser diabo nenhum que vai parar o que Deus tem para na sua vida. A oposição vai vir, a resistência vai vir, mas meu amigo, mantenha o foco naquele que salvou a sua vida. Mantenha o foco em Jesus. Neemias, ele tinha uma unção que veio sobre ele para fazer isso. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você. Aleluia. Dê ouvidos ao que o Senhor tem a dizer para você. Dê ouvidos ao que o Espírito tem a dizer a você. E olha só, a gente vê aqui, não vou entrar agora, mas no capítulo 6, ele pega e um profeta da casa de Deus fala para ele, vem para cá, se esconde no templo, porque estão vindo para matar você. Neemias, ele pensou, não, mas no templo, tem uma lei de Deus que diz que dentro do templo é só sacerdote, eu não sou sacerdote. Esse homem veio a mando de alguém para me arruinar. Alguém que era da mais alta confiança, o sacerdote. E estava lá dentro do templo cerrado. Vem para cá. Desobedece Deus para salvar a sua vida. Deus manda te dizer, meu amigo, mesmo, agora com muito equilíbrio, mesmo dentro da igreja, se alguém dá uma profecia para você que vai contra a palavra, não importa quem seja. Verdade.
não dê ouvidos. Amém. Não julgue a pessoa. A palavra diz julgue a profecia. Não vai mandar você casar com uma pessoa que é casada, não é saber. Se a palavra não corrobora aquilo que você ouviu, não pode estar no fogo, pode estar rodopiando, a gente adora isso. Eita, isso que te digo. Marido de outra mulher não é bênção de Deus para você. E vice-versa. Amém? Se Deus falou para você, você tem testemunho interior e vem alguém dizendo, não, isso não é de Deus, não dê ouvidos. Siga o que Deus falou para você. Aleluia. 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 Eu lendo esse texto, 52 dias reconstruíram um muro de Jerusalém. E eu pensando, Senhor Deus do Pai, a visão que o Senhor tem dado para essa igreja aqui em Leiria. Aleluia. Vai ser tão rápido. Vai ser tão rápido. Vão olhar e vão dizer assim, só pode ter sido Deus para essa igreja. Aleluia. Só pode ter sido Deus. Que não é possível. Não tem igreja, as igrejas aqui não passam de 100 membros, 150 membros. As igrejas aqui não têm esse destaque todo perante os governantes da cidade. Não tem essa relevância toda na sociedade. Eu não sei você, eu tenho visto as postagens, aquilo que eu disse que eu tenho feito em Petrolina, assim, eu quero ser para a minha vida. Aleluia. Fazendo a diferença onde está. Aleluia. Deus tem coisas grandes para essa cidade. E deixa eu te falar, não dê ouvido se por para lá ou para cá disserem, não, isso aí, essas igrejas ainda não prosperam não. A sua igreja vai prosperar. E vai fazer uma diferença tão grande nessa cidade. Aleluia. Você não está orando comigo. Amém? Você crê numa igreja que essa igreja já é grande pelo Espírito, mas você vê isso se manifestar velozmente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podem ficar em pé. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Aleluia. Queremos ser aqueles que servem com caráter, com dignidade, com diligência, com disciplina. Queremos ser aqueles que dão um bom testemunho em tudo que nós fizemos, Senhor. Que tenhamos favor perante os líderes, perante os chefes. Que nós sejamos aqueles que sejam levantados, Pai, como luzeiro, como farol, aonde estivermos. Aonde colocarmos os nossos pés, saberão, ali vai prosperar, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus chegou ali. Nós somos daqueles, Pai, que se compadecem, que saem da zona de conforto, que se colocam perante o Senhor e que dizem o sim para quando o Senhor nos comissionar. Aleluia, aleluia. Nós nos colocamos, Pai, na brecha. Colocamos, Pai, na tua poderosa mão, Senhor, para nos conduzir. Porque não vai ser intempéries dessa vida, não vai ser dificuldades, não vai ser nada que vai parar, Pai, o avançar da tua igreja. Aleluia, eu oro na vida dos meus irmãos, Pai, naquilo que cada um deles tem, no seu coração, no seu íntimo. Que o Senhor possa, Senhor, com a tua sabedoria, iluminar os olhos do entendimento deles, Pai, em tudo que eles tiverem para fazer. Ideias, Pai, novas para novos negócios. Ideias novas, Pai, para desenvolver o seu trabalho. Criativo, Senhor. A unção do Senhor com eles, Pai, para que eles façam a diferença onde estiverem. Que o Senhor, que o teu Espírito possa, Pai, andar com eles em todo o tempo. Que possam encontrar, Pai, nos ouvidos deles a sensibilidade. Para que eles possam saber quando parar, quando avançar. E o que dizer, na hora de dizer, quando dizer e para quem dizer. Aleluia. A sabedoria e a graça do Senhor para essas coisas. Porque nós somos aqueles diferenciados. Aleluia. Nós somos o povo diferenciado. Aleluia. Eu declaro na sua vida, você ativando áreas na sua vida que você nunca viu antes. Declaro você podendo avançar naquilo que você tem sonhado no Senhor, avançar nos planos de Deus. Aquele plano que Deus colocou para você há 5 anos atrás, não morreu. Ele nunca esqueceu. Você pode ter até desacelerado, mas deixa eu te falar, o Espírito que habitava em você antes, habita agora. Ele pode trazer tudo à tona de novo. Aleluia. Fique ligado. Você está a uma ideia de avançar na sua vida sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Vamos dizer, como isso?
Como isso? Há um mês atrás, olha só essa pessoa. Aleluia. Você precisa de uma ideia. Aleluia. 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 Há uma unção diferente na vida, nesse ministério, nesse tempo. Despertando pessoas e nessas áreas de empreendedorismo, nessas áreas, porque você vai ser aquele que vai passar de porta em porta deixando envelope. Você não pegou essa palavra? Eu peguei. Eu não quero dar um envelope e ficar feliz. Eu quero ser aquele que anda pronto a ofertar a vida de outros. Aleluia. Obrigado, Pai. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito em nossa vida, nos dando inspiração. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.